Olha só. Diferença, diversidade. A gente ouve essas palavras o tempo todo, né? Principalmente quando o assunto é educação. Mas parando para pensar, será que elas são a mesma coisa? Ou será que ao tratar tudo como sinônimo, a gente está, na verdade, perdendo uma parte super importante da conversa? Então, para a gente desvendar esse nó, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos separar direitinho o que é diferença do que é diversidade. Depois, a gente dá uma olhada em como o mundo discute isso e, claro, como a coisa pega aqui no Brasil. Aí vem a parte mais densa, mais fascinante. 3 jeitos teóricos de pensar sobre o tema. E para fechar, vamos falar da escola, da norma e de uma ideia bem provocadora, a de produzir heterogeneidade. Vamos nessa? Bom, vamos começar pelo começo, certo? Afinal, o que esses termos realmente querem dizer dentro do universo da educação? É aqui que o material que a gente está analisando hoje já joga a primeira provocação. A gente usa essas palavras quase que de forma intercambiável, mas será que elas são mesmo sinônimos? A resposta curta, um grande e sonoro não. E entender o porquê desse não muda tudo. A gente com certeza já viu isso por aí. Sabe aquela imagem clássica de um monte de mãos de várias cores formando um círculo? Ou aquela frase, ser diferente é legal? Então, essas ideias, que são super bem intencionadas, claro, acabam simplificando uma coisa que é bem mais profunda. Elas não surgiram do nada. Na verdade, são uma resposta a anos e anos de luta de movimentos sociais que estavam batendo na porta pedindo para serem vistos, para serem reconhecidos. Beleza, mas essa discussão não acontece só aqui, né? Pelo contrário, cada lugar do mundo olha para essa questão de um jeito completamente diferente. Vamos dar uma olhada nesse debate global para ver como a coisa fica ainda mais complexa. Olha que interessante isso aqui. Fica muito claro como a história de cada país influencia tudo. Pega a Índia, por exemplo. A questão é super complexa, envolvendo casta, língua, religião, então o Estado cria políticas para grupos específicos. Agora olha o outro extremo, a França. Lá o modelo é o da assimilação. O Estado francês diz, eu não converso com grupos, eu converso com cidadãos individuais. É uma recusa total ao multiculturalismo. E aí tem a Argentina, com sua tradição de escola universal, igual para todo mundo, que chega a ver a diversidade como uma ameaça, um perigo de quebrar a unidade do país. São 3 mundos, né? Ok, vimos o cenário global. Mas e aqui no Brasil? Como foi que essa conversa começou a esquentar por aqui? A nossa história tem umas particularidades bem marcantes. Essa linha do tempo conta uma história muito boa. Lá no finalzinho dos anos 70, começo dos 80, a gente vê a explosão dos movimentos sociais. Movimento negro, feminista, indígena. E eles não queriam só direitos iguais, eles queriam uma nova forma de serem vistos, uma nova representação na cultura. Chegam os anos 90 e esse barulho todo entra com força na universidade, na academia, e começa a desmontar aquela velha ideia de democracia racial. O ponto de virada, digamos assim, é 1997. É quando os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, trazem a pluralidade cultural como tema oficial. Ou seja, o que era grito na rua virou política pública para a escola. Bom, até aqui a gente viu a história, o contexto, mas agora a gente precisa aprofundar. Ir para a teoria, para entender de verdade o que está por trás dessa confusão. E o nosso material de hoje separa isso em 3 grandes perspectivas. É aqui que o debate fica denso e muito, muito interessante. Então vamos lá. A primeira visão é a multicultural. Basicamente, ela acredita que com tolerância e bastante diálogo, a gente consegue gerenciar as diferenças e viver em harmonia. A segunda é a visão que podemos chamar de liberal ou neoliberal. Essa aqui olha para a diferença e vê um mercado. É a lógica de criar produtos, serviços para atender a novas subjetividades. E por último tem a visão pós-estruturalista. Essa é a mais instigante. Para ela, a diferença não é algo que a gente resolve ou tolera. A diferença produz mais diferença. Ela escapa de qualquer caixinha, de qualquer tentativa de síntese. Então, quando a gente fala em diversidade a partir dessas visões multicultural e liberal, estamos falando, no fundo, de reconhecimento e de tolerância. A ideia é incluir, apaziguar os ânimos, celebrar as várias culturas, só que sem mexer muito nas estruturas de poder que causam os problemas em primeiro lugar, sabe? É como se o diálogo por si só fosse a solução mágica para tudo. E esse quadro aqui deixa a coisa toda cristalina. De um lado, a diversidade, com suas palavras-chave tolerância, apaziguamento, síntese universal. É uma busca por harmonia. Do outro, a diferença. Produção irreconciliável, resistência singular. Não quer ser harmonizada, não quer ser absorvida. Quer ser o que é, na sua singularidade. E esta citação do texto é cirúrgica. Ela diz, falar de diversidade quase como o mesmo que falar da diferença serve para esvaziar a diferença, porque seu objetivo é retirar a diferença da diversidade.
O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando a gente joga tudo no mesmo saco, a gente tira a potência, a força política que existe no conceito de diferença. A gente domestica o que é radical. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como isso tudo aparece lá no chão da escola, na sala de aula? O argumento do texto é que a escola, mesmo sem querer, opera como uma grande máquina de iniciação a uma norma. Pensa só, primeiro pela linguagem. Ela já te coloca em caixinhas, professor, aluno, menino, menina. Segundo, pelas relações de poder. Você aprende a obedecer, a seguir hierarquias. Terceiro, pela lógica do capitalismo. Tudo pode ser trocado, consumido. E quarto, pela heteronormatividade, que sutilmente nos ensina que o corpo padrão, o corpo certo, é o branco e heterossexual. E quem falou muito sobre isso foi o Michel Foucault. Tem uma citação dele que é um soco no estômago, mas que resume perfeitamente essa dinâmica. Ele diz assim: são as crianças e os prisioneiros que estão submetidos a autorizações. As crianças precisam de autorização para ir ao banheiro, são tratadas como prisioneiras, e os prisioneiros como crianças. É pesado, né? Mas mostra como essas estruturas de controle são tão normais na escola que a gente nem percebe mais. Então, se a escola é essa máquina de reforçar a norma, qual é a saída? Existe uma alternativa? O texto aponta para um caminho bem mais radical. E a provocação é essa. Se a escola, só por existir, do jeito que existe, já está ensinando a norma, já está padronizando, como é que a gente foge disso? Ficar parado não é uma opção, porque ficar parado já é reforçar o padrão. E aqui que vem o pulo do gato, a grande virada de chave do texto, inspirada num pensador chamado Félix Guattari. A proposta não é só reconhecer ou tolerar a diferença que já existe. É mais do que isso. É produzir a diferença. É criar ativamente a heterogeneidade. Ela não é algo que a gente encontra e aceita, mas algo que a gente constrói, que a gente incentiva a existir. E a gente chega na ideia final, que é a mais forte de todas. O texto fala que a gente precisa, na realidade, de uma pedagogia do intolerável. Mas calma, isso não é sobre se colocar como vítima, é o contrário. É sobre a afirmação radical da vida. É a resistência do poder da vida contra o poder sobre a vida. É dizer um não absoluto a tudo que tenta achatar, apagar, padronizar a diferença. E com isso, fica uma pergunta no ar para a gente continuar pensando. Como seria uma escola que, em vez de apenas tolerar, se dedicasse a produzir ativamente a diferença?